Fala aí pessoal, tranquilo? É Han Trader aqui na área mais uma vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ative o sininho de notificações e fique por dentro aí de tudo que acontece no mundo das opções binárias. No vídeo de hoje eu quero falar para você de forma definitiva como você pode marcar corretamente suporte e resistência. E somente com essas dicas simples que eu vou deixar para vocês aqui, você já vai tirar dinheiro do mercado financeiro. Duvida? Então vem comigo aqui para a tela que você vai ver. Então vamos lá. De forma rápida e direta, estou aqui com o EURUSD aberto e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar pontos de suporte e resistência para iniciar minha operação, ok? E aí você pode estar me perguntando, mas somente com suporte e resistência eu já consigo fazer as minhas operações, já consigo tirar ali algum dinheiro do mercado? Sem dúvida nenhuma. Pessoal, tem gente ficando rico dentro do mercado de day trade operando somente suporte e resistência. Então isso aqui é o simples, é o básico, mas é o que funciona, ok? Nada contra quem opera com diversos indicadores, diversas marcações, cada um tem a sua estratégia, mas depois de operar muito tempo, a gente acaba percebendo que quanto mais simples, melhor, tá bom? Então vamos lá, hoje você vai aprender a operar suporte e resistência comigo. Vem para a tela aqui novamente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que marcar aqui, identificar no gráfico, eu opero aqui no time frame de 5 minutos, já está configurado, ok? E o tempo de expiração de vela também para 5 minutos, ok? Está ótimo. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou observar aqui são os topos e fundos, para mim iniciar a marcar ali, seja o meu suporte, que é embaixo, seja a minha resistência, que é em cima, ok? Então vamos lá. Já batendo o olho aqui, a gente percebe alguns pontos, tá? Eu vou marcar aqui para vocês. Ok? Vamos lá. A gente já consegue perceber aqui alguns topos, certo? Opa. Deixa eu tentar marcar aqui para vocês só um momentinho. Vamos lá. Isso. A gente consegue ver aqui alguns topos, né? Isso aqui seria o que? A minha resistência. E a gente consegue perceber aqui alguns fundos, ok? Que se formaram nessa linha aqui, nessa região. Então aqui eu considero como sendo um suporte, ok? Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar aqui a ferramenta, tá bom? A gente vem aqui em linha horizontal, ok? E aqui eu já vou marcando aqui aquilo que eu julgo ser uma resistência, ok? Eu venho aqui novamente e vou marcar aqui o meu suporte, perfeito. Já fiz aqui as minhas marcações. Já iniciei aqui com suporte e resistência. Não estou procurando linha de tendência, nem LTB, nem LTA. Tá? A princípio, somente suporte e resistência. Tá? E como é que eu sei que isso aqui se configura como uma resistência? Ok? Como é que eu sei que isso aqui se configura como uma resistência? Tá? E como é que eu sei que isso aqui se configura como suporte? Tranquilo, vamos lá. De forma simples, eu vou tentar explicar para vocês aqui. Tá? Uma zona, ela se configura com uma boa resistência quando ela toca diversas vezes naquele ponto e o gráfico, ou seja, o preço não consegue ultrapassar aquele ponto. Então, se ele bate em cima, é o que? Uma resistência. Então, ele bateu diversas vezes naquele ponto, naquele preço e não consegue passar daquele preço, significa que ali é um bom ponto, ou seja, uma boa zona de resistência. Então, você percebe que aqui tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aqui nas outras regiões, ó, perceba aqui que o preço ele se aproxima diversas vezes, ó, nessas velas aqui, ó. Olha lá, se aproxima diversas vezes, mas não consegue ultrapassar essa linha. Então aqui se configura como uma boa resistência. O que acontece? Tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Qual é a ideia aqui? Ele chegar aqui uma quarta vez, ok? A vela vai chegar aqui uma quarta vez nessa região e quando se aproximar, o que eu vou fazer? Eu vou efetuar uma venda, acreditando que ela vai tocar, não vai ter força para romper, porque já tocou algumas vezes, né? Já tocou 3 vezes, na quarta vez o que eu vou fazer? Quando tocar naquele ponto, naquele preço, o que eu faço? Eu executo uma venda, acreditando que a vela vai tocar e vai retrair, tá? Durante os 5 minutos que eu opero. Tá? Então aqui eu já defini a minha zona de suporte, agora, ou a minha zona de resistência, agora eu vou para a minha zona de suporte. Tá? Não é diferente da resistência,
Aqui eu considero tocou uma vez, aqui tocou diversas vezes, tá? Aqui se aproximou, mas não chegou a tocar. Aqui vocês podem perceber, nessa região, tá? Ela toca algumas vezes, ela rompe, mas ela retorna. Perceba que ela retorna para cima da linha que eu marquei, tá? Isso aqui se configura como uma boa zona de resistência, tá bom? Então perceba que está tocando aqui algumas vezes, ó, toca nessa região algumas vezes e ela retorna, ela retrai, tá? Então isso aqui se configura como uma boa zona de suporte, ok? Então a princípio eu marquei aqui de uma forma simples, clara e sucinta, rápida, né? Quais são as minhas zonas de suporte e resistência se eu fosse começar a operar agora. Mas será que isso realmente funciona? Será que dá certo? Vamos dar uma olhada no gráfico lá para trás para ver se essa região aqui é uma boa região, talvez se configure uma boa região. Então a gente vai voltar aqui algumas vezes, ok? Vamos voltar, tá? E olha lá a perfeição disso aqui. Olha lá. Então eu voltei, nesse momento aqui eu voltei para o dia 10 de maio, tá? Eu voltei 3 dias atrás e perceba vocês que a minha linha bate exatamente em regiões, seja de suporte, olha lá pessoal, tá? Quanto de resistência, ela não ultrapassa. Então perceba como há 3 dias atrás, tá? Essas marcações elas estão respeitando aqui, tá? Olha lá a região aqui, ó. Tá? E uma coisa que é importante também explicar para vocês, se você não sabe, toda vez que a gente tem uma zona, um exemplo aqui, ó, toda vez que a gente tem aqui uma zona de suporte, tá? Essa região aqui, nesse momento do gráfico, nessa região aqui apenas que eu estou marcando aqui, tá? Essa linha aqui, ela estava se configurando como um suporte, certo? Aqui, ó, se configurando como suporte, porque o preço bate aqui, ó, o preço bate diversas vezes, o que acontece? Ele retrai, ele bate, ele retrai, tá? E uma vez que esse suporte, ele é rompido, o preço bate diversas vezes, vai chegar uma hora, claro, ele vai romper aquele preço. Qual é a tendência? Ele ir lá embaixo, procurar um fundo e retornar para aquilo que anteriormente era meu suporte. Aquilo que era meu suporte agora se torna o quê? Depois que ele é rompido, uma resistência, porque ele vai buscar diversas vezes. Então você pode perceber aqui, ó, o preço tocou algumas vezes, ó, tocou e ele sempre retrai, tocou, ele retrai. Chega uma hora que o que acontece? Ele rompe, mas ele volta diversas vezes, ó. Ele volta diversas vezes e não consegue romper, até que chega um momento que ele rompe e ele vem buscar novamente. Então perceba, ó, ele é rompido, procura um fundo, procurou um topo, e aí ele retorna novamente buscando aquilo que anteriormente era meu suporte, agora virou resistência. E ele vai tocar, ele retrai novamente, ele toca novamente e retrai novamente. Busca aqui o fundo diversas vezes, chega uma hora que ele vai novamente lá e não consegue. Tá? Então, dessa forma eu consigo perceber que isso é uma boa região. Tá? Então, aquilo que era o meu suporte, uma vez rompido, vira resistência. E é a mesma coisa com a resistência. Uma vez que a resistência ela é rompida, ela se torna o quê? Suporte, porque ele vai buscar um topo e depois ele volta buscando fundo. E esse fundo era a minha antiga resistência, que agora ele vira um suporte. Tá? Então o mercado ele se desenvolve dessa forma, procurando suporte e resistência, tá bom? Procurando topos e fundos, seja de forma lateral, seja de uma forma mais verticalizada, que a gente vai dizer que existe uma tendência, tá bom? Então como é que eu consigo achar uma tendência simples? Aqui eu posso ver que eu tenho que, olha lá, eu tenho aqui uma tendência de alta. Então perceba você, né? O gráfico ele vai subindo. Isso é uma micro tendência de alta, porque eu estou no gráfico de 5 minutos, então considero isso aqui como uma micro tendência. Ok? Se eu pegar em tempos maiores, eu vim aqui pegar em tempos, um exemplo de 4 horas, vamos tentar aqui, achar regiões. Olha lá, aqui ó,
Isso aqui eu já configuro como uma macro tendência, certo? Marquei aqui, eu vou diminuir o gráfico para 5 minutos e eu vou ver aquela região. Vamos lá, vamos voltar aqui atrás. Olha lá, é exatamente essa região aqui, ó. Ó, ficou durante algumas horas somente subindo, bate, sobe e o preço vai subindo, ok? Então isso aqui eu considero como uma macro tendência, ok? Mas vamos nos ater somente aqui no suporte e resistência. Você já consegue perceber de uma forma simples, né? A gente fez aqui as nossas marcações e somente com isso aqui você já consegue tirar dinheiro do mercado de uma forma simples e rápida, somente suporte e resistência. Se você conseguir entender isso, você já vai conseguir tirar dinheiro do mercado financeiro. Tranquilo? Então espero que com esse vídeo curto eu já tenha conseguido ali tirar suas dúvidas. Espero que você tenha entendido, né, o que se configura como suporte, o que se configura como uma resistência. Lembrando que uma resistência, uma vez rompida, a resistência que está em cima, uma vez rompida, ela se torna suporte. E o suporte, uma vez rompido, se torna resistência porque o preço tende a retornar lá. E uma vez que retorna, você efetua uma venda. Ok? Simples dessa forma. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.